Essa é uma aula bem interessante. Ela é para você aprender a fazer textos persuasivos, de forma que você capte a atenção do seu cliente no mesmo momento que ele começa a ler o seu texto. Aí você vai até perguntar o quanto isso é importante no meu negócio. Bom, hoje em dia, o que nós fazemos na internet tem que ser lido por várias pessoas, tem que ser visto por várias outras pessoas. Então isso automaticamente interfere basicamente em cima da captação dos seus clientes. Porque se você faz uma propaganda, ou que você vá pagar essa propaganda, pagar por essa propaganda, ou que você vai fazer lá no modo orgânico, que significa que você não vai pagar nada, você vai apenas postar essa propaganda, ela tem que ter essa base de persuasão. Então eu vou te dar todas as regras básicas para essa persuasão e vou basear isso tudo aqui em alguns textos aqui de postagens já feitos aqui. Então todo o serviço é feito pelo WhatsApp. Se você der uma olhada no WhatsApp, você percebe que você tem ali um íconezinho ali embaixo agora, que é o íconezinho de um microfonezinho. Você tem um microfone ali do lado, na lateral, é o verdinho, né? E você tem um microfonezinho ali do lado da configuração. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Não, eu não consigo marcar porque ele fecha automaticamente. Mas é logo esse ali em cima da letra 7. Pronto, perfeito aqui, ó. Em cima da letra 7. Eu não vou conseguir usar porque eu já estou usando o microfone. Então ele não vai ser possível de usá-lo. Mas você vai usar esse texto ali, esse microfonezinho, para você ditar as palavras que você quer que o WhatsApp escreva para você. Então, por exemplo, se você tiver várias ideias, você vai criar um grupo, tá, no seu WhatsApp. Dentro desse grupo, é um grupo onde só tem você e você vai digitar as suas ideias, você vai fazer a criação dos seus textos persuasivos dentro desse grupo. Então, essa é a forma que eu uso. Por exemplo, eu chamo esse grupo de doc. Então, ele só tem eu e minha assistente, a qual eu vou fazendo os textos persuasivos ali dentro e depois eu vou tirando as ideias dali, né? Eu vou tentando fazer um texto que seja eficiente, um texto que seja persuasivo, tá? Persuadir a pessoa é o tipo do texto que ele vai chamar a atenção da pessoa nas primeiras 4 linhas e depois ele explica ou as dores da pessoa ou ele explica pelo que a pessoa está passando, pelo qual fase da vida da pessoa que ela está passando, baseado nas dores, e como ela pode ficar, como ela pode melhorar. Então é como se fosse o antes e o depois. Mas no momento é como se fosse o agora, né? O agora da pessoa, do seu cliente, do seu avatar, e o depois. Então vamos dar uma olhada aqui nesse texto. Bom, peraí. Se você perceber, tá? Eu começo esse texto aqui com a seguinte frase: eu também já perdi muito tempo tentando vender para todos no WhatsApp, Facebook ou até mesmo no Instagram. Por que tem esse texto logo no começo? Que primeiro eu dei uma história, né? Eu me baseei numa história, ou seja, sempre o que vai chamar a atenção do seu cliente é uma história. É o início de uma história, é o início de alguma coisa, ou alguma coisa que cause emoção. Então, olha lá, eu também já perdi muito tempo, ou seja, eu estou me aliando à pessoa e estou dizendo a ela: olha, eu também já perdi muito tempo tentando vender para todo mundo. Ali faltou ali, por exemplo, eu já colocaria ali, vender para todo mundo,
no WhatsApp, Facebook ou no Instagram, ou até mesmo no Instagram. Então, quando você vai escrever o seu texto persuasivo, você tem que lembrar do seguinte: o início do seu texto, os 8 segundos principais que a pessoa vai parar para ler, a primeira fase dessa leitura, ela tem que chamar a atenção do seu cliente. Para ela poder chamar a atenção do seu cliente, ela vai contar uma história que faz a conexão com a mente da pessoa. E o que faz a conexão, essa parte é muito importante. O que faz a conexão com a mente da pessoa é exatamente o que ela está pensando dentro da cabeça dela. Então, o que ela está pensando dentro da cabeça dela? Como é que você sabe o que ela está pensando na cabeça dela? Se o seu produto ele é um produto novo, você está começando a vender agora, normalmente você não sabe o que o seu cliente está pensando sobre aquele produto e por que ele estaria pensando alguma coisa que aquele produto vai resolver na vida dele. Então, para você ter uma ideia desse comportamento, da gente tentar entender o que o cliente está pensando, e às vezes a gente expõe detalhes do que o cliente passa perto do que ele está pensando, mas não é exatamente o que ele está pensando. Então a ideia é a seguinte: por exemplo, eu estou dando todo um exemplo aqui de uma história. Eu tenho um cachorro e esse cachorro ele mija por toda a minha casa. Então ele mija na sala, na cozinha, mija no tapete do banheiro, mija em todos os lugares. E além dele mijar, ele rói a pontinha dos sofás, da cama, rói os chinelos. Então isso passou a ser uma dor minha. Eu tenho essa dor que o meu cachorro ele rói ela faz essa bagunça, essa exata bagunça. Veja bem, ele faz essa exata bagunça na minha casa. Perfeito. Então isso é uma dor, isso está na minha mente. Aí o que tem na minha mente? Poxa, eu queria resolver esse problema do cachorro tá mijando nas coisas, tá mijando dentro de casa, tá roendo as coisas. Beleza. Esse cliente, tá, que tem esse cachorro, ele entra na internet. E aí, após ele entrar na internet, ele vê um comercial. Ele vê um texto, ele lê um texto. E nesse texto está escrito o seguinte: você quer fazer o seu cachorro sentar na frente dos seus amigos? Ou deitar? Ou aprender a latir, parar de latir à noite? O que você acha desse texto? Esse texto ia chamar a atenção com esse cliente? O que você acha? Com certeza não. Ele não chama a atenção desse cliente. Não é só porque você falou de cachorro que ele vai chamar a atenção desse cliente. Porque ele não está conversando com o seu cliente. O seu texto, ele tem que conversar com o seu cliente. Então, se o texto fosse o seguinte: o seu cachorro está mijando toda a sua casa e você quer acabar com isso definitivamente, em 3 passos, e até mesmo não fazer com que ele pare de roer tudo que ele vê pela frente, qual texto, qual isca digital, qual texto persuasivo vai realmente fazer a diferença na mente do seu cliente nesse momento? É o primeiro ou é o segundo? Então, seria o segundo. Então, é dessa forma que você capta os clientes. E quando você consegue fazer isso de forma correta, você consegue separar todas aquelas pessoas que não vão nunca comprar de você. Que podem até comprar, mas é uma probabilidade muito menor. Então, esse é o texto persuasivo, é o primeiro texto que chama atenção. Aí sim você vai poder explicar todo o seu texto depois. Então, se você perceber, olha só, vou mostrar para você. Aqui é o começo do texto persuasivo, ok? E se você perceber, existe todo um texto depois dele, né? Mas eu não vou falar aqui embaixo, eu não vou fazer um textão, um texto todo junto. O que você faz? Você deixa o texto todo quadradinho, tá? E você pode fazer isso aqui, ó, dar espaço
porque aí fica um texto que a pessoa pode ler com mais facilidade. Então, sempre quando você for fazer a sua postagem, primeira coisa é que o início do texto, a primeira fase da tua postagem, né, ela tem que conter um texto que esteja conversando com a mente do seu cliente, ok? A partir do momento que ela estiver conversando com a mente do seu cliente, aí sim ela vai estar conversando com o seu cliente e ele vai perder o tempo dele para ler o restante. E esse restante, ele pode ser o que você achar melhor relacionado ao seu produto, explicando o seu produto, o antes e o depois, né? E como é que ele faz para poder ver, dar uma amostra desse produto. Normalmente, você faz o texto persuasivo bem pequeno, você não precisa fazer um texto grande igual esse que está aqui, tá? Esse texto aqui é um texto grandão, é um textão, mas ele tá todo divididinho, né? Se você perceber, tá todo dividido. E você vê que você tem entradas ali, ó, vendas automáticas aqui no meio, ó, aqui nessa parte aqui, você vê que tá em letra maiúscula. Então eu tô quase inserindo uma postagem de blogger aqui. Ou seja, quando você vai fazendo o texto e no meio você bota as letras maiúsculas, denotando, dizendo à pessoa que você está mudando de assunto um pouquinho, mas ainda é o mesmo assunto, é o mesmo potencial. Então, como isso é importante no seu texto, isso é muito importante. Vamos lá, agora eu vou te dar as dicas para você fazer essa captação do texto persuasivo no começo. Bom, para começar, você tem que entender o que o teu cliente pensa no dia a dia. Por isso que quando você está fazendo o reconhecimento do teu avatar, que a gente chama avatar aquele cliente que tem a maior probabilidade de comprar de você, essa probabilidade, esse reconhecimento, ele tem que ser, você tem que simular isso em você mesmo, você tem que se colocar no lugar do seu cliente. Isso porque o seu produto é novo. Você ainda não tem a experiência de ter conversado com vários clientes para você entender as dores desses clientes, os motivos pelos quais eles procuram o teu produto. Se você tiver essa oportunidade, muito bem, melhor ainda. Mas nesse aspecto de você não ter tido essa oportunidade, você tem que se colocar no lugar do seu cliente, ou seja, você está vendendo um produto para acabar com o cachorro parar de fazer xixi na casa toda. Então você tem que se colocar no lugar desse cliente e pensar, pô, o que está acontecendo? O que ele está pensando? Assim, ele está pensando em que a casa dele está fedendo a xixi, né? Que o cachorro ele está mijando em lugares inapropriados, está estragando os tapetes. Então tudo isso é o que você coloca no início das 4 linhas. Ou seja, é o que vai realmente ligar o seu texto à mente, vai conversar com a mente do seu cliente e dessa forma você vai obter a atenção desse cliente para que ele leia o texto todo. Então, o meu conselho é que conforme ele comece a ler essas primeiras 4 linhas e você consiga tomar a atenção dele, aí depois disso você pode entrar com uma história, tá? Você pode entrar com uma história, ou você pode entrar com as dores do cliente, ok? E para fazer isso, por isso que a gente faz, sempre a gente cria 3 tipos de iscas diferentes, né? Nunca você cria uma isca só, porque você nunca vai saber se aquela isca realmente é boa ou não. Então, por esse motivo, você sempre cria 3 iscas diferentes e daí você vai poder saber qual isca tá se dando melhor, qual isca está dando mais cliques, ou seja, está trazendo mais clientes na sua direção. E nem sempre a isca que está trazendo mais clientes na sua direção é a isca que vende, tá? Então isso também é muito importante você entender isso. Às vezes a isca que está trazendo as pessoas na sua direção é pelo motivo errado. Não é pelo motivo da pessoa ter um cachorro
que mija na casa toda, pelo motivo de ela querer tirar o cheiro do tapete, né, de outras atividades. Então, só para dar um exemplo, né? Então você tem que ficar esperto quanto a isso. Mas a partir do momento que você faz um texto persuasivo, que no começo desse texto, aqui no início, você possa conversar com a mente do seu cliente, ele vai conseguir ler tudo isso aqui, ó, daqui para baixo, e ele vai entender o que você está falando. Depois que você faz, então, continuando, né? Você tem essa forma de você captar, ou seja, se colocando no lugar do seu cliente para você poder conversar com a mente dele. Ou se você já tem um produto que já está rodando ali há algum tempo, o que você vai fazer? Você tem que captar as dúvidas do cliente, né? Quando o cliente liga para você, ele tem as dúvidas dele. E você também tem que perguntar para o cliente: pô, mas o que está afetando em você? Como é que era antes e como é que era depois de você ter o meu produto? Então é ali que mora todo esse texto persuasivo. É ali que mora esse texto persuasivo que você vai usar aqui. E depois que você tem isso, você tem um poder muito grande de captar só pessoas que têm a probabilidade muito maior de comprar de você. A terceira opção, tá, para você poder captar esses textos persuasivos é você procurar no YouTube e você olhar as perguntas das pessoas nas postagens. Então vamos supor que eu pegue o YouTube, abra lá o YouTube e tenha lá um cara que ensina o cachorro a fazer xixi no lugar certo, que ensina o cachorro a fazer xixi exatamente no lugarzinho certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar lá embaixo no final as dúvidas dessas pessoas. Então lá vai ter muitas dúvidas para você poder captar e transformar isso em texto persuasivo, ou seja, aquele texto que conversa com a mente do seu cliente. Aí tem uma mulher lá que tem uma dúvida X, tem um homem que tem uma dúvida Y, tudo sobre o seu produto. Então você vai procurar vídeos que tenham que falem sobre o assunto de um produto ou de alguma coisa que você esteja vendendo. E lá nos textos, nas postagens